se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Com essas palavras, nós queremos saudar a toda a igreja, saudando-os com a maravilhosa graça daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e nos garantiu uma vida eterna por meio de Jesus, o seu Filho. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe nesse culto desta noite, em casa ainda, em isolamento social, que as nossas famílias possam estar gozando de paz, de saúde, na presença do nosso Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, guardado fomos nesse dia mais uma vez, pelo amor, pela graça, pela tua boa mão, pela a magnificência do Senhor. E aqui estamos na noite desse dia, mais uma vez, ó Deus, reunidos em nossos lares, separados da comunidade, mas unidos no só pensamento, numa só alma, numa só fé, adorando ao Senhor em espírito e verdade. Pedimos, ó Deus, a orientação do Teu Santo Espírito para esse culto que ora oferecemos ao Senhor. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que habita em nós, mantenha, ó Deus, a nossa mente cativa à mente do Senhor. Para que nada, Senhor, para que os nossos telefones, ao serem tocados, nada venha nos impedir desta comunhão com o Senhor. As nossas preocupações, os nossos pensamentos, enfim, ó Deus, as nossas indagações, nada, Senhor, venha contribuir para impedir esse momento de feliz que tiramos na noite desse dia, para estarmos juntos, no só alma, no só pensamento, adorando e bendizendo o Teu santo e glorioso nome. Por isso, ó Pai, visita, esteja presente em cada família dessa igreja, a todos aqueles que estão também nos acompanhando, que a presença magnífica do Teu Espírito Santo possa ir ao coração de cada um dos Teus filhos, alegrando-nos, trazendo-nos e dando-nos liberdade para adorar ao Senhor em espírito e verdade, em nome de Jesus. Amém. Yeah.
Queridos, para darmos continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nesta noite, que comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36, essa doxologia, esse louvor que o apóstolo Paulo escreveu mediante a inspiração do Espírito Santo de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos continuar glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com os cânticos, com os hinos preparados pela nossa equipe de louvor, a equipe de louvor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Nova Almeida. E lembramos ainda que se você tem ainda não entrou em contato com os nossos diáconos, com os nossos presbíteros ou com o pastor mesmo que fala contigo, entre em contato para que após você mesmo aí na sua casa ter orado, consagrado o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, entre em contato para que possamos buscá-los, os dízimos e as ofertas, buscá-lo e trazer ao gasofilácio e assim designar para aquilo que deve ser designado com os compromissos da igreja. Deus abençoe a sua vida, que lhe dê prosperidade, que lhe dê saúde e bênção espiritual em Cristo Jesus. Louvemos ao nosso Deus. Salvação de graça, aleluia.
Boa noite, irmãos. Para continuar a nossa mensagem desse dia de domingo da ressurreição, como nós já falamos hoje pela manhã sobre as lições práticas, nós queremos então agora conversar com vocês, falar com vocês, pregar sobre a ressurreição, que após a morte de Cristo na cruz, Jesus ficou na sepultura por 3 dias, conforme registra Mateus capítulo 12, versículo 40, uma promessa do Senhor Jesus de que ele ressuscitaria. Aí então Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos, e para isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 28. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, e recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Com isso, chega ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram-se os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que o nosso Deus, o Deus das Escrituras, se digne de abençoar a sua palavra e abençoar aos nossos corações. Amém? Queridos, logo em seguida, então, a ressurreição do Senhor Jesus, o apóstolo, e ao encontro, Jesus encontrando com o apóstolo Paulo, e alguns anos mais tarde, o apóstolo Paulo escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo registra que através do Espírito de Santidade foi declarado com poder como sendo Filho de Deus, pela sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que lições também que nós queremos tirar na noite desse dia. Que Deus ressuscitou você juntamente com Cristo. Deus ressuscitou você
juntamente com Cristo. Esta é uma premissa verdadeira, porque a morte de Jesus foi para você, bem como também a sua ressurreição. Observa as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, nós conhecemos, e Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Quanto a vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados, fazendo uma leitura numa outra versão, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam os caminhos deste mundo e do príncipe do reino do ar. Mas devido ao seu grande amor por nós, Deus, que é rico em misericórdia, nos vivificou com Cristo, até mesmo quando estávamos mortos em transgressões. E é pela graça que vocês foram salvos. E ainda, e Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observa também o que o apóstolo Paulo escreve a semelhança disso. A semelhança dessa epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, versículo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluias, irmãos! Deus ressuscitou Jesus, Deus te ressuscitou juntamente com Cristo, é o que a palavra de Deus nos informa e nos afirma. Para quê? Para lhe dar uma nova vida. Deus nos chamou Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não devido a nada que tivéssemos feito, e sim devido ao seu próprio propósito e graça. E esta graça nos foi dada em Cristo Jesus antes do início dos tempos, porém foi revelada agora através do aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade através do Evangelho. Isto é Bíblia. O apóstolo Paulo escreve essas verdades ao seu pastor jovem Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 9 e 10. Então, Deus nos ressuscitou, Deus te ressuscitou para lhe dar uma nova vida, para lhe dar um novo nascimento. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, Ele nos deu um novo nascimento e nos introduziu numa esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus ressuscitou Jesus. Deus ressuscitou você juntamente com Cristo para lhe dar uma nova vida, para lhe dar um novo nascimento, para lhe dar um novo início. Segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós conhecemos este versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e as coisas novas se chegaram. Mas também, Jesus, nosso Deus,
Ele ressuscitou juntamente com Cristo para dar vitória sobre Satanás. Observa o que ele escreve em 1 de João, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 4, versículo 5. Palavras do nosso Deus para nos alegrar, para nos dar essa convicção de que estamos salvos. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, queridos, nós temos vitória sobre Satanás. O capítulo 5, versículo 4 e o versículo 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, queridos, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo nascimento, para nos dar um novo início de vida, para nos dar vitórias sobre Satanás e também para nos dar autoridade sobre Satanás. Após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus Cristo foi para o céu e encontra-se à destra de Deus com os anjos, autoridades e potestades. Ele nos deu essa autoridade. Eu quero que você confere esta verdade, que Ele nos deu autoridade sobre Satanás. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 21 e 22. Assim registra a Sagrada Escritura, o qual, figurando o batismo, também nos salva, não sendo a remoção de imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Sim, queridos, inclui Satanás para nos dar autoridade sobre Satanás, para nos dar poder sobre Satanás. Oro também, apóstolo Paulo, oro também para que os olhos dos seus corações possam ser iluminados, a fim de que vocês possam conhecer o seu incomparável e grande poder para nós que cremos. Esse poder é semelhante à operação da sua poderosa força, o qual Ele nos exerceu em Cristo, quando Ele o ressuscitou dentre os mortos e o assentou à sua destra nos lugares celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e todo título que possa ser dado, não somente nessa era presente, mas também na vindoura. Versículo 18 a 23 de Efésios. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou para ser o cabeça sobre tudo para a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude dele, e enche todas as coisas de todas as maneiras. Então, queridos, Deus nos deu autoridade e temos o poder sobre Satanás, e também para tornar-nos filhos e herdeiros no reino de Deus. Quero fazer uso das palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8,
versículo 15 e o versículo 17, onde ele traz essa verdade aos nossos corações na noite desse dia. Versículo 15 a 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Cristo, esta é a maravilha da mensagem da ressurreição do Senhor Jesus, que nos ressuscitou juntamente com Ele, para nos fazermos filhos, herdeiros do reino de Deus. Mas uma outra lição que nós queremos tirar é que a ressurreição do Senhor Jesus, ela satisfaz todas as necessidades da vida. Foi para a sua libertação do passado. A nossa antiga vida pecaminosa foi aniquilada na cruz com Jesus. Ela foi enterrada com Ele na sepultura. Aí então, quando Jesus ressuscitou, eu e você ressuscitamos com Ele, como uma nova criação, deixando para trás a antiga vida na sepultura com Jesus. Eu quero trazer as palavras do apóstolo Paulo para trazer também, enfatizar essa verdade. O capítulo 6 de Romanos, versículo 4 ao versículo 11, assim registra a palavra: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Sim, e ainda, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, ela satisfaz toda a necessidade da vida para nos garantir a libertação do passado e também para nos garantir o seu poder no presente, pelo fato de que Jesus está vivo. Nós recebemos agora o poder do seu Espírito para vivermos uma vida de vitória sobre o pecado e todos os ataques de Satanás contra nós. Observa as palavras do apóstolo Paulo quando escreve Romanos 8, versículo 31 ao versículo 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues a morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus nos ressuscitou para nos dar o poder no presente, mas também para nos garantir a esperança no futuro. E aí, mais uma vez, é necessário nós recorrermos às palavras do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 a 23. Mas, primeiramente, Colossenses capítulo 1, versículo 18, nos vai informar que a ressurreição de Jesus nos dá uma grande esperança para o futuro. Ele é chamado de o primogênito dentre os mortos. Em sua ressurreição, ele estava abrindo caminho para todos que creram nele, para o seguirem, para também serem ressurretos dentre os mortos. No maravilhoso dia do futuro, Jesus Cristo voltará à terra novamente. Não como um bebê desta vez, porém revelando a todo mundo quem Ele realmente é, o glorioso Deus e Rei de toda a criação. E nesta ocasião, todos os que morreram, crendo nele, serão ressurretos. Aí eu quero fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 ao versículo 23. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vã. Vocês ainda estão em seus pecados, fazendo a leitura mais uma vez de uma nova versão. Assim também os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Cristo foi, de fato, ressuscitado dentre os mortos, as primícias do que adormeceram. Pois já que a morte veio através de um homem, a ressurreição dos mortos também vem através de um homem. Como de Adão todos morrem, assim também Cristo. Em Cristo todos serão vivificados, mas cada um em sua própria vez. Cristo, as primícias. Aí então, quando Ele vier, os que pertencem a Ele serão ressuscitados. Queridos irmãos, a ressurreição de Cristo Jesus, ela veio porque ela satisfez todas as nossas necessidades do passado, do presente e do futuro. Ela veio para, juntamente com Cristo, para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo nascimento, para nos dar um novo início de vida, para nos dar vitória sobre Satanás, para nos garantir autoridade sobre Satanás, para
nos dá poder sobre Satanás. Por isso, eu quero convidar você, nesta noite, a fazer um compromisso com o Senhor Jesus, devido à ressurreição de Cristo. O compromisso seria ou será esse: devido à ressurreição de Cristo, comprometo-me hoje a receber a plenitude da minha nova vida e libertação dele. Permanecerei firme nesta verdade e compartilharei todas as pessoas que puder. Portanto, compartilhe essa verdade aos seus amigos, aos seus irmãos, aos seus vizinhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ó Deus maravilhoso, glorioso, que nos ressuscitou em Cristo para nos garantir vida, para nos dar uma vida juntamente com Ele nos céus. Já gozamos dos céus, ó Deus, aqui na terra, mesmo em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades. A alegria que o Senhor nos proporciona é uma alegria diferente. A vida que o Senhor nos proporciona é uma vida diferente daquela que o mundo concede. A paz que o Senhor nos concede é uma paz diferente daquele que o mundo dá. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ressuscitou-nos juntamente com Cristo e nos fez herdeiros do Senhor, co-herdeiros do reino dos céus. Abençoa, Senhor, cada irmão, abençoa cada família. Nos dê, ó Pai, uma noite de bênção, uma noite de descanso, preparando-nos para o dia de amanhã, se assim o Senhor nos permitir, para que assim possamos trabalhar, exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. Visita, Senhor, o nosso país, com a Tua graça, com a Tua bênção. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Irmãos em Cristo, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Deus abençoa, em nome do Senhor Jesus. Tenha um final de domingo de ressurreição abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém?